Bom, correção da atividade do dia 19. Definição. Regime de capitalização. Aqui a gente só tem a parte teórica, né? A forma assumida pelo crescimento do capital. O regime pode ser de capitalização simples ou composta. No regime de capitalização simples, o juro incide exclusivamente sobre o capital inicial. O montante, neste caso, resulta de um processo de crescimento linear do capital. No regime de capitalização composta, o juro incide sobre o capital inicial, bem como sobre os juros acumulados, obtendo-se um montante que resulta de um acréscimo exponencial. Então, quando você tem um crescimento linear, se você tiver o gráfico lá do eixo X e do eixo Y, o crescimento linear, ele sempre vai crescer a mesma proporção, tá? Se rende 100 por mês, então no primeiro mês é 100, no segundo mês é mais 100, então o crescimento dele é linear. Quando fala linear, você vai imaginar uma linha mesmo, tá? Para ser um crescimento homogêneo, né? O mesmo crescimento sempre. Agora, quando é exponencial, não. Ele já vem numa curva assim, ó, que no início ele pode até ir um crescimento baixo, mas depois isso essa curva fica bem íngreme, tá? Então vai subindo muito, porque vai ser juro em cima de juros. Então, quando você vai falar de um crescimento exponencial, o gráfico ele já difere um pouco, tá? Só para tentar ilustrar o que eu tô falando, é que o meu gráfico linear, olha aqui essa linha vermelha, ele é sempre na mesma proporção. Agora, o exponencial, que é o azul, ó, essa função azul, ele é exponencial. Ele pode, talvez até nos primeiros meses, ser menos, não render tanto, mas vai ter uma hora que o crescimento dele, ó, vai disparar. Olha essa diferença aqui. Quando ele tá aqui, ó, a diferença do crescimento dele em relação ao linear, que sempre vai manter. E esse aqui não, o crescimento dele vai curvado e aqui, ó, já se viu na situação de juro? Então, juros compostos, então juros sobre juros, então aqui vai ser exponencial mesmo. Então a ideia aqui era mostrar para vocês só a diferença sutil assim, a diferença ocular entre um gráfico linear e exponencial. O linear é uma linha, o exponencial ele faz uma curva e aí ele começa agressivamente essa subida, tá? Esse aumento aí, tá? Então só esses dois aqui que eu vou explicar por agora. Essa é uma função cúbica, né? Então aqui ele colocou o exponencial sendo elevado a qualquer expoente para representar também uma função exponencial de qualquer de qualquer tempo. Aqui, ó, no nosso caso, se a gente fosse comparar, aqui representaria os nossos meses, os períodos, né? Então, aqui em 3 meses. Mas aqui nesse X, em qualquer tempo. Então, seria o crescimento dele difere, ó. A partir do 9, nesse caso aqui, dessa função, a partir do período 9, já os juros compostos já iam bem agressivos, tá? Em relação ao linear, que sempre vai manter o crescimento de tanto em tanto, tá? De 10 em 10 ou 20 em 20, depende da taxa aí. Então, a ideia era só apresentar a mesma diferença. Qual que é a diferença entre o gráfico linear e exponencial? O linear sempre vai subir constante, assim, sempre o mesmo valor que ele vai subir. E não vai ser juros sobre juros. Agora, o exponencial, não. Ele vai ser juros sobre juros e o crescimento dele, dependendo da quantidade de tempo depois, vai ser bem elevado, tá? Então, vamos lá. Obtendo-se no regime de capitalização composta o crescimento exponencial. Observe a tabela capitalização simples versus capitalização composta. Bom, então aqui é só para a gente comparar, a gente já estudou, já fez alguns exercícios entre os dois. Então aqui, ó, o valor de uma aplicação de 5 mil, tá vendo? A 4%, 4,5%. Em um mês,
no regime de capitalização simples, foi para 5.225, rendeu 225. Já a composta, também, em um mês, 5.225. Agora, no segundo mês, a de simples passou para 5.450. A composta já passou para 5.460. Aqui ela já teve juro em cima de juros. Já esses R$10,13 já é em cima desses 225. Aqui não, aqui sempre vai pegar como referência os 5.000, tá? Agora, em 3 meses, 5.675, né? Que é 450 mais 225. Dá 675. Aqui sempre vai subir de 225, 225. Agora, na composta, não. Na composta, a evolução vai ser diferente. Observe que lá no 6º mês, quando uma tá 6.350, o simples, a composta já tá 6.500. Então, aqui, ó, também tá rendendo juro em cima do juro. E aqui não, só referente aos 5.000. Sempre os 5.000, quando é simples. Agora, quando é composta, não. É juro em cima de juros. Continuando, nessa tabela podemos verificar a diferença de valores obtidos para um mesmo capital de R$5.000 aplicado a uma taxa de 4,5% ao mês, ao final dos períodos indicados, nos casos de regime simples e composta. Trabalhando com juros simples. Bom, já fizemos, né? Eu tenho certeza que todo mundo já fez, já acertou. Então, a questão 1 está pedindo para calcular o montante de uma aplicação de R$1.000. Então, a gente vai utilizar a nossa mesma ideia, viu? O montante é os juros. Aqui. O montante é igual aos juros mais capital, né? Então, a fórmula... Se você quiser fazer... professora, se lá me deu o capital, a taxa... e o período, eu posso fazer CIT e depois somo ao capital? Pode. Mas posso fazer direto também? Pode. Né? Já fizemos os anteriores até o exercício 32, fizemos sempre esse juro, o CIT, né? Utilizando o CIT. E o juro fazendo como? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, mas aqui, se você quiser também, você pode já calcular como? Vou trocar pelo CIT e aqui só o capital. Aqui é onde a gente já vai obter a fórmula do montante, ó. Eu tenho C, que é o meu capital nas duas parcelas. Então, eu vou colocar em evidência. Sei que tem em todos os termos, então eu posso colocar em evidência. Coloco C aqui, multiplica, abre parênteses e coloco o que restou aqui mais aqui. CIT dividido por C, fica IT, certo? E C dividido por C, igual 1, certo? Então, ou seja, o meu M, vocês vão verificar aí, ó, 1 mais IT, tá? Então, o meu montante, lá fala, quais são os dados? O capital, ele me deu o capital de R$1.000. A taxa, ele colocou 10% ao mês, que vai ficar 0,1, né? E o meu tempo, 4 meses. Então, passando aqui, vai ficar, tirando o porcentagem, vai ficar 0,1, certo? Ou seja, 10 dividido por 100, 0,1. Então, aqui, meu C vale 1.000, o 1, o I 0,1 e o T 4. 0,1 vezes 4, 1.000. Aqui, ó, dá o quê? 0,4, né? Que 1 vezes 4 é 4, aí uma casa decimal, 0,4. 1 mais 0,4, 1,4. 1.000 vezes 1,4. Lembrando que esse 1 aqui, ó, ele vai garantir, quando eu multiplicar, vai garantir o meu capital, 1.000. E o 0,4 vai ser o tempo e o taxa de juros,
tá? Então, 1.000 vezes 1,4, vamos lá. 1.000 vezes 1,4, 1.400. Esse é o meu montante, certo? Então, questão 1, minha resposta é calcular o montante, 1.400. O montante, tá? O montante será de R$ 1.400. Questão 2. Questão 2, um banco empresta R$ 1.000 a juros de 2% ao mês pelo prazo de 10 meses com capitalização composta. Qual o montante a ser recebido após decorrido esse período? Então, aqui. Então, a minha taxa de juro é 2% ao mês. O meu tempo, antes a gente, no simples, a gente calcula T, né? Chama ele de T, de tempo. Mas agora a gente, em alguns momentos, vocês vão ver o N, para representar o número de períodos, tá? Então, o meu número de períodos aqui, ó, qual montante decorrido o período de 10 meses. 10 meses. Então, eu tenho... aqui são os meus dados. Só que quando... eu já tinha mandado um material só para apoio. Um material teórico. Lá no dia 6 de maio. Então, lá na página 61... Ó, na página 61... Eu tenho... Aqui a fórmula dele, ó. Que ela é parecida com a do juros simples, a do montante, só que aí aqui eu já trabalho com a potência. Essa potência é que vai fazer a diferença entre o montante de juros simples, que é linear, o crescimento é linear, e quando é sobre potência, então o crescimento já é exponencial. Então, é aqui que fica esse expoente, ó. Quando nós temos simples, o número de período ou de tempo é multiplicado pelo i. Mas quando a gente está trabalhando com composto, ele já fica o expoente, tá? Então, vai ficar assim. M é igual meu capital vezes o 1, que garante o capital, para somar o capital, mais a minha taxa de juro elevado a N períodos, tá? Então, pronto. Que a gente já tem o meu montante é igual a 1.000, né? 1.000 vezes 1 mais o meu I, 2% dividido por 100, igual a 0,02, né? Ando duas casas, uma, duas. E completo. Então, mais 0,02 período, 10 meses. Então, aqui vai ficar M é igual 1.000 vezes 1,02 elevado à 10ª potência. Então, 1.000 vezes, vamos calcular essa potência aqui, 10,02, 1,02 elevado, vamos pegar o símbolo elevado aqui, ó, é o YX. Cadê minha calculadora científica? Cadê? Aqui. Aqui, ó, o x elevado a 1y, tá vendo? Então,
1,02. Tá vendo que fez o chapeuzinho? Em muitos programação em alguns casos, essa elevação representa a potência. Depende da plataforma, né? Mas em alguns casos são 2 circunflexo, em outros casos, né? Representa a potência 2. Então, nesse programa aqui dessa calculadora, representa só 1. Ou na calculadora aí HP de vocês, ou do celular, vocês vão encontrar esse símbolo aí, ó, x elevado a y, tá? X elevado a y, tá? Que significa a potência, e você coloca a próxima potência, que é 10. Então, eu vou ter 1,21899444199 e assim vai, né? Copiar só até aqui. Bom, se eu tenho esse valor, eu já vou pegar esse valor e multiplicar, ó, deu esse valor. Já pego lá do jeito que tá na calculadora e multiplico por 1000. Porque eu não vou conseguir digitar todos os números, ó. Multiplico por 1000. Que o meu montante vai ser 1.218,99. Na terceira casa eu vejo, é acima de 5, aumenta 1. Não é abaixo de 5, então eu ignoro tudo. Então vai dar, meu montante é aproximadamente 1.218,99. Tá? Manter as duas casas. Pode ser só as duas casas, tá? Então é isso. Vamos para a próxima. Trabalhando com juros compostos. Problemão. Imagine que você deseja investir R$1.000 em uma aplicação financeira durante 6 meses. O banco oferece-lhe 2 alternativas: a poupança, a uma taxa média de 0,5% ao mês, e um investimento médio, de médio risco, a uma taxa de 2% ao mês, ambos sob o regime de juros compostos. A partir desses dados, preencha as tabelas a seguir. Bom, então, vamos lá. Bom, então vamos lá ver a primeira tabelinha sobre a poupança. Poupança 0,5% ao mês, que vai dar, divide por 100, fica 1, 2, 0,05. Então, o meu montante vai ser o quê? No primeiro mês, C, que vai ser 1000 vezes